eu espero conseguir transmitir para você a palavra do Senhor que está no meu coração esse dia. Eu confesso que eu vou pregar para mim. Eu sei que Deus vai falar com você. Então abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas capítulo 19, verso 1. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, ele disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pai, no nome de Jesus, nós oramos pela Tua palavra, que é vida, que é eficaz, que é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que ela cumpra o propósito esta manhã, que o Senhor fale conosco, e que o Senhor encontre, Senhor, nos corações, o espaço, Senhor, para que essa palavra germine e dê fruto. E nessa hora eu declaro o domínio de Jesus neste ambiente. Eu cancelo toda distração, eu cancelo todo sono, todo espírito de sono que queira roubar a palavra. Eu cancelo agora no nome de Jesus e declaro os teus ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor. Amém? Você pode se assentar. Eu quero introduzir essa palavra dizendo que quando eu era criança, quando eu passava muitas lutas em casa, com muitas tristezas, eu tinha uma esperança. E essa esperança é o que mantém a minha vida até hoje, que é de ver Jesus. Como criança, eu tinha um hábito de olhar para o céu. Eu gastava horas olhando para o céu, olhando para as nuvens, e eu ficava imaginando como seria a minha vida lá. E é por causa disso que eu suportava as lutas que eu passava em casa, porque no meu coração havia uma esperança de morar com Jesus. E interessante que minhas canções favoritas, desde criança, sempre foram sobre o céu. Porque o céu virou a minha esperança de sobrevivência. Eu vivi e eu vivo a minha vida esperando esse grande dia. Eu não sei o que te fez chegar até aqui. Eu não sei o que te impulsionou, qual foi a sua motivação e qual foi a sua esperança. Mas eu quero te dizer que o céu é real. E é um lugar que o Senhor preparou para nós vivermos com Ele para sempre. E eu quero dizer para você que eu não penso no céu só por causa das ruas de ouro, por causa do mar de cristal, por causa das belezas que lá nós vamos ver.
Embora eu sei que tudo isso vai ser lindo demais, mas o que me faz pensar no céu é poder ver a face daquele que morreu por mim. Sabe por quê? Porque o céu é Jesus. Tinha um quarteto antigo que eles cantavam uma frase desse louvor que muito marcou: o céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Porque tudo que Deus criou foi por causa de Jesus. Porque o céu é Jesus. Em Jó 19:27, Jó disse: eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, não outro, como anseia no peito o meu coração. E essa era a esperança de Jó, mesmo passando aquelas lutas que eles estavam passando. Jó não desistiu, porque ele tinha uma esperança de ver a face de Deus. No texto que nós lemos esta manhã, nós vimos que Jesus estava passando por Jericó. Ele estava indo a caminho de Jerusalém. E como sempre, uma grande multidão acompanhava Jesus. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que ali naquela cidade tinha alguém que queria ver Jesus. Jesus está passando aqui na Betesda hoje. E Ele está sondando os corações. Ele quer saber quem aqui tem o coração e está desejando vê-lo passar. Eu quero dizer para você que muitas pessoas, elas querem ver Jesus por muitas razões. A Bíblia diz em João 11:3 que havia duas mulheres, Marta e Maria, que estavam com seu irmão doente. Elas mandaram um recado para Jesus, porque naquele momento elas queriam ver Jesus, porque elas estavam aflitas para que Jesus fosse lá curar o seu irmão. A Bíblia também diz em Lucas 8:41 a história de Jairo, um líder da sinagoga que queria ver Jesus também. Mas ele queria Jesus porque ele tinha uma necessidade. A sua filha estava à beira da morte e ele precisava que Jesus também fosse na sua casa para curá-la. A multidão, ela queria ver Jesus por causa dos milagres que ele fazia e por causa do pão que ele multiplicava. Mas a Bíblia também diz que havia em Jericó um homem por nome de Zaqueu. E esse homem apenas queria ver Jesus. Interessante que mesmo esse homem sendo um pecador, a Bíblia não fala que ele tinha uma necessidade. A Bíblia não fala que ele tinha um problema no casamento, ou que ele estava com um problema nas finanças. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele era rico. Mas a Bíblia deixa claro que esse homem apenas queria uma coisa: ver Jesus. Eu quero te dizer que Jesus sempre está disposto para te encontrar. Ele sempre está disposto para ir no seu encontro. Mas a pergunta do Espírito para nós: e você? O que você está disposto a fazer para ver Jesus? Sempre queremos que Jesus venha ao nosso encontro. Mas Jesus quer saber quem está disposto ao encontro dele hoje. Ele sempre vai estar ali por nós. Porque o interessante é que nós sempre às vezes buscamos Jesus. E o lindo é que Ele sempre está disposto para nos ouvir. Só que hoje o Espírito Santo está falando algo conosco. Ele está perguntando aqui nessa manhã: quem está disposto a ir ao encontro dele, para vê-lo? Interessante que na leitura que nós fizemos, a Bíblia diz que Zaqueu tinha duas dificuldades. E são duas coisas que nós precisamos vencer. A primeira é a multidão. E a segunda somos nós mesmos. Eu quero dizer que a multidão vai te dizer: não precisa se esforçar tanto. Jesus entende. A multidão sempre vai te dizer assim: ei, vai ser muito difícil você conseguir. A multidão sempre vai falar assim: ei, para que se esforçar tanto?
Jesus está ocupado demais fazendo milagres para outras pessoas. Jesus nem está te vendo. A multidão sempre vai falar isso para você. A multidão vai falar assim: ei, você não é tão importante assim, melhor nem tentar. A multidão sempre será um impedimento para aqueles que querem ver Jesus. A multidão, às vezes, é aquele parente crente seu assim, conformado, que quando vê você fazendo um esforço a mais, sabe o que ele diz? Ei, você está ficando doido. Você está ficando fanático, para que isso? Não precisa de tudo isso. A multidão sempre vai querer bloquear o seu caminho. Mas além da multidão, nós temos nós mesmos. Nós e as nossas pequenezas que nos impedem de ver Jesus. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem de pequena estatura. E às vezes nós deixamos a nossa inferioridade, a nossa incapacidade, a nossa indignidade bloquear o nosso caminho. Olhamos para nós e nos achamos indignos de ver Jesus. Mas Zaqueu, ele não olhou para a sua estatura ou para as suas dificuldades. Mesmo ele sendo pequeno, ele tinha um objetivo, que eu espero que seja o seu esta manhã, de ver Jesus. Zaqueu teve que tomar uma decisão como eu e você temos que tomar. Ou vamos ficar no nível da multidão, ou nós vamos nos esforçar um pouco mais, romper com as nossas dificuldades, romper com a nossa pequeneza, e nós vamos ir à frente da multidão e subir na figueira. A Bíblia diz que Zaqueu, ele correu à frente da multidão. Ei, só quero dizer uma coisa: só sobe quem está disposto a ir à frente. E a pergunta é: até que ponto eu e você estamos dispostos a subir? E esse é o ponto da minha mensagem. Para ver, tem que subir. Ninguém vai subir, ninguém vai ver sem subir. Zaqueu entendeu que se ele quisesse ver Jesus, ele teria que subir, porque no nível que ele estava, ele não ia conseguir. E o que eu aprendo aqui é que às vezes a gente quer ver Jesus no nível da multidão, no nível que a maioria está. Ei, quero te falar, Jesus não vai ser visto no nível da multidão. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você? Você quer me ver? Sai do natural, sobe. Como você quer ver Jesus? Você quer ver Ele como Zaqueu ou como a multidão? Como a multidão não tem esforço. Como a multidão você pode permanecer no nível de todos e continuar no natural. Mas se você quer ver Jesus como Zaqueu, são aquelas pessoas que já não estão mais conformados no nível que está. Ver Jesus como Zaqueu é aquelas pessoas que estão querendo passar por cima de si mesmo, por cima das suas necessidades, dificuldades, e dizer: eu não estou conformado com o nível que eu cheguei até aqui. Eu preciso fazer algo mais, porque eu preciso subir. Pessoas como Zaqueu, elas não estão preocupadas se tiverem que pagar um preço a mais, um esforço a mais. E hoje eu quero te ajudar a tirar os olhos da terra e junto comigo você subir. Porque como Zaqueu nós vamos subir? Porque não tem como vê-lo na parte de baixo. Ei, tem uma figueira para nós subirmos. E agora, o que é subir na figueira? Subir na figueira brava significa vencer as dificuldades que você tem para ver Jesus. É passar em cima das suas próprias necessidades. Subir na figueira é não se importar com quem está do seu lado. É não se importar com aqueles que não estão com a mesma visão. Subir na figueira é quando você decide: ei, eu não quero mais continuar como eu estou. Só que eu quero dizer para você que para você subir tem que ter esforço. Ninguém sobe de qualquer jeito. Você já foi na academia, já botou
aquela esteira na escada, ou você já subiu naquela escada. Ei, não é fácil. Toda subida tem que ter um esforço. Só que sabe que algo interessante que o Senhor falou comigo nessa palavra? Que quando Zaqueu se esforça para subir naquela árvore, que quando ele está ali, escute bem, na mente de Zaqueu não passou que Jesus ia vê-lo. Quando Zaqueu tomou a decisão, ele não estava pensando assim: eu vou subir porque eu vou ser visto, Jesus vai passar aqui e vai me ver. Ele falou: eu vou subir independente desse homem me ver ou não, eu vou fazer a minha parte. Tá? Ei, na mente de Zaqueu só tinha uma coisa. Eu não acredito que ele pensou assim, que ele subiu naquela árvore, que ele ia ser visto, ele ia ser notado. Ei, ele só subiu, ele falou assim: eu só preciso ouvir quem é este homem que eu já ouvi falar. Eu só quero ver quem é este homem que eu ouvi que levanta mortos, que cura os leprosos. Eu preciso ver quem é Jesus. Dai biasobia narahaya. Dai bianabasoma narahaya. Quero te dizer algo. No caminho onde Jesus vai passar tem uma figueira. Tem um lugar para subir. Você sabe o que Deus falou comigo? Sempre eu vou dispor uma figueira no caminho. Sempre eu vou pôr uma figueira no caminho onde meu filho vai passar, porque eu quero ver quem vai se esforçar para subir. Oh, Xeramanagasimanaya. Iremancho nebiasol bianaragashamanaya. Rai viasumiandarebehaya. Oh, Espírito Santo. Oh, louvado seja. Deus sempre vai prover uma forma para aqueles que desejam subir. Sabe por quê? Porque o desejo é dele, que você suba para estar com ele. O desejo é dele, por isso que ele sempre vai prover uma forma para que eu e você tenhamos condições de subir para estar com ele. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus sempre vai parar nas figueiras do caminho que alguém subiu para vê-lo. Eu vou repetir. Jesus sempre vai parar nas figueiras do caminho que alguém subiu para vê-lo. Oh, aleluia. Jesus estava passando a multidão atrás. Mas ele para debaixo de uma figueira. Porque no meio daquela multidão tinha alguém que não estava ali esperando vê-lo, porque queria algo dele. Porque às vezes a gente só quer Jesus pelo que ele faz. A gente só quer Jesus pelas mãos. A gente só quer Jesus pelos milagres. Mas esse homem, Jesus, ele estava andando no caminho ali. Ele falou: eu tenho alguém ali que está me esperando, mas não é pelo que eu vou fazer, não. Ele só quer me encontrar. Ele só quer ver quem eu sou. E quando nós chegarmos nesse ponto de desejar Jesus mais do que as coisas que ele pode nos dar, nós seremos totalmente abençoados por ele. Porque você serve a Jesus? Porque você tem medo de ir para o inferno? Porque você serve Jesus para ser liberto? Para resolver seus problemas? Para quê? Jesus chegou para Pedro e disse assim: Pedro, tu me amas?
E Jesus pergunta para mim e para você hoje: tu me amas? Eu quero dizer para você que Jesus quer ser amado por nós. Ele quer que nós o desejemos mais do que as riquezas dessa terra. Mais do que termos vitórias nessa vida, Ele quer ser o amor da nossa vida. Ei, crente, se Ele não fosse fazer mais nada por você, só pela tua salvação você já era para andar agradecendo ao Senhor. Só pelo Natal, só por Ele ter vindo aqui na terra, só por Ele ter aberto mão do céu, de tudo, ter morrido numa cruz, já era suficiente para que eu e você adorássemos, exaltássemos a Ele. Rebaraishi vanarabassou. Oh, Jesus. Oh, amado da minha alma. Amado da minha alma. Jesus está buscando aqueles que o amam. Jesus quer ser amado por nós, não pelo que Ele faz. Você o serviria se Ele não fosse realizar nenhum milagre para você mais? Você o serviria se Ele não fosse mais resolver nenhum problema da sua vida? Você continuaria vindo na casa dele se ele dissesse para você: até a sua morte eu não vou fazer mais nada, mas uma coisa eu te digo, quando você morrer e chegar na minha presença, eu garanto todas as bênçãos que eu tenho reservado para você. Só que Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que Ele continua fazendo milagres após milagres, bênçãos após bênçãos, mesmo para aqueles que vão negá-lo, mesmo para aqueles que vão virar as costas para Ele. Ele continua amando, Ele continua perdoando, Ele continua resolvendo os problemas, libertando, curando e salvando. Continua fazendo tudo que Ele sabe fazer de melhor. Tu me amas? Eu quero dizer para você que Jesus sempre vai ver quem está em cima. A Bíblia diz que Jesus, caminhando com aquela multidão, Ele para debaixo de uma figueira. Escute, Jesus parou. E o que Ele fez? Ele parou debaixo de uma figueira. Escute, eu quero que você imagine essa cena. Jesus caminhando com um monte de gente que estava ali atrás dos milagres. E Jesus conhecia o coração daquele povo. Mas chegou numa parte do caminho, Jesus, Ele para debaixo de uma figueira. E não só isso, Ele para. E o que Ele fez? Ele olhou para cima. Quer ser visto por Jesus? Suba. Jesus olhou para cima daquela figueira. E Ele viu um homem. E Ele chama aquele homem pelo nome. Jesus sempre vai chamar pelo nome. Jesus sempre vai te chamar pelo nome, porque quem te chama pelos seus pecados é Satanás. Mas Jesus te chama pelo nome que Ele te deu, e é o nome amado Filho dEle.
E Jesus para debaixo daquela figueira e ele olha para cima e ele diz: Zaqueu. Para um homem que nem imaginava ser visto, e quanto mais chamado pelo próprio nome. Uau, que surpresa! Ei! E não só isso. Jesus olha para ele e diz assim: ei, camarada, tu chamou a minha atenção. Além de te chamar para descer, eu quero ir na sua casa hoje. Hey. Você imagina? Você não precisar chamar Jesus para ir na sua casa, porque Ele mesmo se convida para ir. Você imagina você chegar ao ponto de chamar a atenção dele, que você não precisa falar: passa lá em casa. Ele diz assim: eu vou na sua casa, eu vou te encontrar. Sabe que Deus falou comigo? Jesus vê todos, mas nem todos fazem Ele parar. Escute isso. Jesus vê todas as pessoas, mas tem pessoas que fazem Jesus parar. Quer fazer Jesus parar? Sobe. Se esforce para vê-lo. E nós não conseguimos vê-lo se nós ficamos na média da multidão, fazendo o que a multidão faz. Tem que ter um esforço a mais. Escute, tem que ter um jejum a mais. Tem que ter uma oração a mais. Tem que ter um desejo a mais. Eu quero dizer para você que muitas pessoas receberam milagres de Jesus, mas Zaqueu, ele recebeu Jesus na sua casa. Jesus se convidou para ir na casa dele. Sabe, Zaqueu, ele foi conhecido como o homem que queria ver Jesus. Olha como esse homem ficou conhecido na Bíblia. Zaqueu ficou conhecido como apenas, não foi que Jesus fez nada, foi como um homem que queria ver Jesus. Um homem que subiu numa figueira brava só para ver Jesus. E por causa disso, o nome dele é mencionado na Bíblia. Jesus fez tantos milagres por pessoas que nós não sabemos o seu nome, mas Jesus fez questão de deixar registrado na palavra o nome de um homem que subiu numa figueira brava apenas para vê-lo. Saiba que quando você fizer um esforço a mais, você sabe o que Jesus me falou? Coisa mais linda. Quando você imagina a cena, Jesus passou, chegou na figueira ali. Jesus para, olha para cima. E Jesus chama aquele homem pelo nome. Saiba que quando você for visto por Jesus, todos terão que te ver. Quer ser visto? Você quer ser visto? Porque o desejo daquele homem era apenas um, de ver Jesus. E Jesus disse assim: já que você quer me ver, todos vão ter que te ver. Tu não tem como ficar no anonimato. Tu não tem como se esconder. Quando tu sobe para ver Jesus, quando tu sobe, tu vai ser colocado em evidência. Tu vai ser colocado no nível espiritual que o inferno vai ter que te ver. Daí biasura bashema naia. Rebaba shubianeha shema mama sobenegia saia.
Tem muita gente querendo ser visto pelos homens. Tem muita gente querendo palco, querendo fama. Jesus está falando: você quer ser visto, quer ser notado no inferno e no céu? Então sobe para me ver. Erei de Anaivia Soma Narabahaya. Rebachou que Anaivia Sema Narabahaya. Oh, aleluia. Depois que você sobe, você não tem mais como ficar escondido. Depois que você sobe, não tem como mais você não ser notado. Oh, aleluia. Aleluia. Eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Aleluia. A vida de um homem foi totalmente mudada num dia que ele simplesmente tomou uma decisão. Eu ouvi falar deste homem. Tem uma multidão aqui. Eu preciso ir à frente, porque se eu não subir, eu não vou conseguir vê-lo. E ele sobe, sem imaginar. Ele, talvez na mente dele, pensou assim: ei, eu só vou ver quem é aquela pessoa. Ele vai passar e eu só vou contemplar quem é ele, porque a minha curiosidade é apenas para vê-lo. Mas não sabia ele que quando chegasse naquela exata figueira, Jesus ia parar. E quando Jesus para, Jesus olha para cima. E aí aquela multidão todinha, escute isso, imagina isso. Aquela multidão todinha, parada, olhando para um homem em cima de uma árvore. Você consegue imaginar a cena? Talvez Jesus riu. Talvez o Senhor Jesus achou engraçado, porque Jesus é funny também. Ele falou: esse camarada subiu nisso aqui. Ele conseguiu fazer algo diferente, só para me ver. E por causa disso, Jesus para. Aí escute isso. A multidão está ali. E Jesus chama aquele homem pelo nome. O fato de você subir tem duas coisas. Uma coisa boa e uma ruim. A boa é você ser notado pela pessoa mais importante da terra e do céu. Você não precisa ser crente, você não precisa que ninguém te veja. Você precisa que Ele te veja. Porque se você conseguir chamar a atenção dele, desamera quem está do seu lado. Desamera quem está do seu lado. Se você conseguir chamar a atenção dele, eu tenho certeza de uma coisa: tua vida nunca mais será a mesma.
Mas eu preciso te dar a má notícia. Quando você é notado por Jesus, tu vai ter oh my goodness. Tu vai ter que lidar com a murmuração da multidão. Ei! Se prepare para desagradar a multidão. Se prepare para desagradar aqueles que estavam no mesmo nível, que viram você subir, que estavam junto com você no meio da multidão. Mas houve um dia que você tomou uma decisão e subiu. Se prepare para desagradar aqueles que não querem subir. Se prepare para ouvir os julgamentos. Se prepare para ouvir a murmuração. Mas sabe qual é a resposta de Jesus para a multidão? Ei, sabe qual é a resposta de Jesus para a multidão? Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou para a sua casa. Sabe qual é a resposta do Senhor para o inimigo? Ei, pode descer, porque agora quem está te cobrindo sou eu. A quem está te protegendo sou eu. Quem está indo com você para casa sou eu. Raívia sumanaraba shamanai. Eu sou. Rebachobia semanarabashaya. Naísa pachokereberra. Essa é a resposta de Jesus para os demônios. Rapaz, estou entrando nessa casa, e quando eu entro, tem salvação, tem mudança, tem transformação. Quando Jesus entrar, ai, meu Deus. Carabandaba shemanarabahaya. Eremanara shemanarasaya. Olha que Jesus está falando que Ele está indo para a casa de crente hoje. Jesus está falando, eu estou indo para a casa de crente hoje. Jesus está falando, ai crente, ai, tu vai subindo, tu está subindo e eu entro. Tu está subindo e eu vou para a tua casa. Tu está subindo. Rai, chama barraia. Fica de pé. Fica de pé, fica de pé. Adora Ele, adora, adora, adore. Carabachura, rabasaia. Jesus vai fazer milagre aqui hoje. Jesus vai fazer milagre aqui hoje. Jesus chegou na Betesda. Jesus está passando na Betesda hoje. Jesus só está querendo saber quem vai subir. Quem vai subir? Escute. Se você é essa pessoa que ouviu essa palavra e você não quer mais ficar no nível da multidão, se você é essa pessoa que tomou a decisão, como Zaqueu, eu quero ter uma visão melhor, eu quero subir. Sai do seu lugar. Vem subindo, vem subindo. Cada passo que você está dando, você está subindo na sua figueira. Cada passo que você está dando, você está dizendo: Jesus, eu não estou ficando mais no mesmo nível. Eu quero mais de ti, Jesus. Eu quero mais da tua presença. Ei, quer ser visto hoje? Escute. Jesus te conhece pelo nome. Jesus te chama pelo nome. Ah, Jesus. Jesus te chama pelo nome.
Diga para Ele: tudo que eu quero é te ver. Tudo que eu quero é te ver. Eu não quero te buscar só pelo que o Senhor faz. Eu não quero te buscar só pelas bênçãos. Eu quero te encontrar porque eu sei que Tu és aquele que morreu por mim. Tu és o amado da minha alma. Tu és aquele que é digno da minha adoração. Eu vou subir, Jesus. Eu vou subir porque Tu és mais importante para mim do que o ouro da terra. Tu é mais precioso do que o diamante. Você já chegou no ponto de dizer: nada nessa terra me compra, Jesus, porque eu já fui comprado pelo Teu sangue. Eu já fui comprado. E não tem nada mais que vai chamar a minha atenção, porque o Senhor já chamou a minha atenção. A Tua beleza já me conquistou. A Tua beleza, Jesus, já me conquistou. Se derrame. Se derrame na presença dEle. Se derrame na presença dEle. Se derrame. Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Aleluia. Aleluia. Vai adorando enquanto a Beca vai louvar o Senhor. Eu pedi a ela para cantar um louvor. E enquanto ela adorar o Senhor, eu quero que você, junto com ela, adore. Harabashuri andaramanarasai. Estava aqui admirando o céu, tentando te imaginar, vendo a beleza de tuas criações. Deus me deu vontade de te Você deve ser tão lindo, o teu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia e o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando eu te olhar? Eu só sei, Jesus, que eu quero te ver. Mas eu só sei que o meu desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Mas eu só sei que o meu desejo é te ver. Mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu
esperando pra te ver. Você deve ser tão lindo, o teu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia e o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Oh, mas eu só sei que o meu desejo é te ver. Mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto até o meu lar eu vou viver, esperando pra te ver. Mas eu só sei que o meu desejo é te ver. Mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto até o meu lar eu vou viver, esperando pra te ver, Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluias. Oh, aleluias, Jesus. Aleluia. Que esse seja o seu desejo. Que esse seja o seu desejo. Eu só preciso te dizer, eu já disse aqui algumas vezes, mas tem pessoas aqui que nunca ouviram o que eu vou dizer. Um dia eu ouvi testemunhos de pessoas que tinham tido um encontro com Jesus. E eu pensava assim, meu Deus, isso não é possível para qualquer pessoa. Na minha cabeça eu pensava assim, não é qualquer pessoa que pode chamar a atenção dele. Mas as pessoas que tinham tido encontro com ele, elas sempre repetiam a mesma coisa. Quando eu tive esse encontro com Jesus, Jesus disse assim, que é para todos. E aí, depois de ouvir aquilo, eu falei, Jesus, se é para todos, eu quero isso, Jesus. Se é para todos, se é para todos os seus filhos, eu quero te ver. Eu disse assim, me põe na tua lista, porque eu sei que tu tens uma lista. Tu visita os muçulmanos, tu visita tantas pessoas. Então vai na minha casa, me visita também, Jesus. E para minha surpresa, numa segunda-feira de manhã, num dia normal, eu levantei as crianças, eu mandei elas para a escola e encostei na cama novamente. E quando eu encostei, eu entrei num lugar. E quando eu entrei naquele lugar, eu fiquei tão extasiada, como a Beca cantou. É num lugar tão lindo, tão lindo, tão maravilhoso. Eu falei, que lugar é este? E eu via tantas pessoas de diversas nacionalidades. Eu via gente falando italiano, eu via gente falando inglês, eu via gente falando... Tinha gente de todas as línguas conversando naquele lugar lindo. E eu fiquei tão maravilhada. Eu falei, que lugar lindo. E eu pensava assim, ninguém aqui me conhece. Engano meu.
Porque de repente chega um homem perto de mim. Eu posso descrevê-lo para você. Eu posso descrevê-lo para você, porque essa imagem gravou dentro da minha alma, que eu nunca mais vou perder essa imagem. Aqueles olhos mais lindos, aquela barba tão perfeita. E no meio daquele lugar, aquele homem chega perto de mim e me chama pelo meu nome. Do mesmo jeito que Jesus sabia o nome de Zaqueu, Jesus sabe o teu nome, crente. Jesus sabe o teu nome. He knows everything about you. Ele sabe tudo sobre você, mais do que você possa imaginar. Ele sabe dos seus gostos. Ele sabe da cor predileta que você gosta. Ele sabe do sabor de bolo preferido que você gosta. Ei, Ele sabe do número do seu sapato. Eu estou falando de alguém que sabe tudo a seu respeito. E Ele chegou perto de mim e Ele disse: Gelceli. E na hora que Ele chamou-me pelo meu nome, eu pensei assim, deve ser um profeta, porque eu estou num lugar que ninguém me conhece. E de repente aquele homem me dá um abraço. E eu encosto a minha cabeça no seu peito. E na hora que eu encosto a minha cabeça no peito dele, eu sabia exatamente que era Jesus. Sabe por quê? Porque um amor invadiu a minha alma de uma forma tão tremenda. Eu fui tão completa que não tem ouro, não tem homem, não tem nada nessa terra que te preencha no nível que só Jesus pode te preencher. E a única coisa que conseguia dizer no meio de tudo aquilo era: Jesus, eu te amo. No meio daquele amor tão grande, a única coisa que eu conseguia falar era: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. E aquele dia eu pensei que eu ia morrer. Mas Ele foi ali, numa casa simples em Chelsea, porque Ele sabe o meu endereço. Ele sabe o seu endereço. Ei, crente, Ele sabe onde você mora. Ele sabe. Ele sabe onde você mora. Pode ser simples, mas Ele sabe onde você mora. Ele sabe tudo que você passa dentro daquela casa. Deus. E eu estou aqui para te dizer, crente, filho do Deus Altíssimo, tu és filho. E Jesus tem prazer de se revelar para você. Jesus tem prazer de ser conhecido por você. Ele só quer que você o ame, que você abra o seu coração para Ele, e que você o deseje mais do que um carro novo, do que uma casa nova, porque tudo isso vai passar. Ei, não troque Jesus pelas coisas dessa vida, porque elas vão passar. E quando chegar o teu dia, tu não vai poder levar nada. Tu não vai poder levar $1 que tiver na conta do teu banco. A única coisa que você vai poder levar é se você teve tempo para escrever o teu nome no livro da vida. Jesus vem na Betesda hoje, como Ele passou em Jericó. Quando eu estava adorando, eu falei: Jesus, Tu entrou em Jericó.
Vem na Betesda hoje. Vem nas figueiras da Betesda hoje. E olha para quem está em cima, olha. Olha para quem subiu na figueira hoje, Jesus, olha. Olha, Jesus. Eu preciso te dar mais um minuto para você adorar. Receba o amor dele, receba o amor dele. Que o amor dele te constranja hoje. Que o amor dele te constranja nessa tarde hoje. Receba, seja cheio do amor dele. Seja impactado pelo amor de Jesus Cristo. Receba a cura na tua alma, porque quando é a casa que ele entra, nunca mais vai ser a mesma. Ei, biaçu, andarabashemana. Aleluia, aleluia, aleluia. Thank you, Jesus. Jesus, you are holy. We praise you. We praise your name. We praise you. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. Eu quero dar oportunidade para alguém esta manhã que queira levar Jesus para casa hoje. Porque Jesus, ele entrou na vida de Zaqueu. Se tem alguém aqui, eu queria que só desse um espaço no meio. Se tem alguém aqui que precisa fazer uma aliança novamente com Jesus. Se você quer subir na figueira hoje, Jesus está aqui. He's here. He's here. Ele quer ir para casa com alguém. Se você é essa pessoa, se prostre diante dele. Orabashuri arababasai. Yes. E quando tu sobe, a salvação vai para tua casa também. Jesus vai na casa também. Jesus vai na casa também. E Jesus vai na casa também.
Jesus está indo de encontro a você hoje, que decidiu subir. Leva ele. Chorabasuri aramasso. Enerabassore. Orabashuri andaramahai. Oh, aleluia. Como Zaqueu, eu quero subir. Diga isso. O mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais e dar a sua paz. Faço tudo pra te seguir. Peça a ele, entra na minha casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensine a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Receba o milagre de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos que não estão mais conformados no nível da multidão, que não estão desejando o Senhor apenas pelas coisas que o Senhor faz, mas que querem levar o Senhor para casa hoje. Jesus, tu foste em Jericó, tu estavas a caminho de Jerusalém. Antes de entregar a sua vida, tu passou em Jericó, e aquele homem não perdeu a oportunidade, a única que ele poderia ter. E o Senhor Jesus te diz hoje: não perca a oportunidade. Hoje é o dia que Ele está aqui. Hoje é o dia que Ele está passando aqui. Ele está dizendo: ei, talvez o amanhã não tenha, talvez a trombeta toque hoje, talvez amanhã não tenha. Você precisa sair daqui com certeza de estar preparado. Você precisa ter certeza que você está com Ele. Jesus, que haja salvação nas casas aqui hoje. Que aonde tu entrou, a tua presença mude as coisas de lugar. Eu profetizo que a casa que Jesus está entrando hoje, Ele vai tirar tudo do lugar. Ele vai trazer vida novamente. Ele vai trazer esperança. Ele vai trazer saúde. Ele vai trazer salvação. entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade.
quero amar somente a Ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Fica de pé. Aleluia. Eu quero convidar a irmã Verônica. Ela teve uma visão. Ela vai estar contando. A paz, igreja. Nós tivemos um jejum de 24 horas ontem. E eu vim para o jejum na sexta-feira e eu falei: Senhor, eu quero romper. Eu quero romper, Senhor. Eu não quero mais ficar no nível que eu estou. Eu sei que eu te sirvo. Eu sei que eu tenho uma vida contigo, mas eu quero mais. E eu fiz o jejum. Quando eu cheguei aqui hoje, que eu vim aqui para frente, na hora do louvor, eu via como se abrisse um portal. E era como um corredor, uma escada. E anjos, anjos, anjos desciam. Anjos desciam. E as vozes que eu via o pastor, a pastora aqui, o coral adorando. Só que o Senhor me permitiu ouvir vozes celestiais em uma sinfonia que não era da terra. Eram vozes que eram do céu e os anjos adoravam ao Senhor. Oh, irmãos, era algo sobrenatural. E eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele tem nos convidado para sair do natural e viver o sobrenatural. E eu sei que o Senhor tem para todos. Eu tenho uma vida muito longa que eu vivi vendo as trevas. Eu via demônios. E chegou um tempo que eu falei assim: eu não quero mais ver demônios, mas eu quero ver o céu. E nesse jejum eu sei que o Senhor fez algo extraordinário na minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Porque nesta manhã eu pude ver o que antes eu não via. Louvado seja. Aleluia. Quero te abençoar. Estenda as mãos. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio de cultuarmos a Ti. Obrigado pelo privilégio de estar na Tua casa, de estar na Tua presença. Jesus, Tu és o amado que desejamos. Que essa igreja Te deseje mais cada dia. Senhor, eu abençoo a Tua igreja com uma fome maior por Ti, com uma sede maior pela Tua presença. Senhor, com um desejo que eles não consigam nem dormir, que o desejo que arda dentro deles é gastar mais uma hora contigo. Senhor, eu abençoo o Teu povo neste lugar com um nível a mais. Senhor, eu profetizo que essa igreja não vai andar no nível da multidão. Eu profetizo, Senhor, que nós não vamos vê-lo, Senhor, no nível da multidão. Nós vamos vê-lo como Zaqueu, num sacrifício a mais, numa hora a mais, numa busca a mais. Nós vamos romper. Eu profetizo, Senhor, que nós vamos romper. Porque o tempo é este, de olhar para Ti, de amar o Senhor. Senhor, eu abençoo o Teu povo, Pai, com uma semana de paz. Obrigado, Jesus, porque os Teus filhos voltam contigo para casa. E como o Senhor fez por mim, eu peço ao Senhor que o Senhor visite pessoas aqui. Visite pessoas aqui, Jesus, que querem um encontro pessoal contigo. Do mesmo jeito que o Senhor foi na minha casa, Senhor, eu profetizo que o Senhor vai ter encontros sobrenaturais com pessoas neste lugar. Eu profetizo que pessoas, Senhor, não é só a igreja primitiva que tinha arrebatamentos. Eu profetizo que essa igreja vai viver o sobrenatural. Vai ter pessoas que vão ter arrebatamentos aqui, que vão ver as presenças dos anjos, que vão ver a presença do Senhor. Move, Senhor, o Teu povo. Quebranta os corações, dá um coração quebrantado na Tua presença. Um
Um coração verdadeiro que te ama, Senhor. E assim eu os abençoo com teu shalom, com teu shalom, com a tua paz, com a tua graça, com a tua bondade, com a tua misericórdia. E em nome de Jesus eu declaro que a